Pastoral da 42ª Convenção Nacional e Internacional da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, Bispo Emir Castro de Macedo. Pastoral 2018. Aos queridos convencionais da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, na responsabilidade de orientá-los no que diz respeito da necessidade de perseverança na imutável Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que nos ensinam a viver de maneira sensata, justa e segura quanto ao futuro, crendo nas fiéis promessas do nosso único Salvador, que nos resgatou da maldição, condenação e morte, nos dando pelas suas imensuráveis misericórdias absolvição e vida. Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías capítulo 41, versículo 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida? O que entendemos é que os que tratam a palavra de Deus inadequadamente, que se ausentam cada vez mais do propósito divino e não mais vivem, apenas existem. Ao contrário dos que procuram estar na palavra do Espírito, que não somente existem, mas também vivem. Somente o Senhor Jesus Cristo apaga os erros do passado, eliminando os vossos conflitos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9 diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação
dos seus pecados de outrora. Ao ver exemplo do filho pródigo, que virou as costas para o pai, podemos perceber que o pecado nos leva a perder a comunhão com Deus. Porém, não existe alegria ou paz longe de Deus. Podemos confirmar isso voltando ao exemplo do filho pródigo, que volta ao pai, quando não encontra nada distante do pai, senão frustração, tristeza, humilhação, sentimento de culpa e um enorme vazio. Temos muito ainda que aprender sobre aquele que se sacrificou por nós, morrendo na cruz, pela maldição de nossos pecados, nos dando perdão, nos dando vida. Quando de costas para o madeiro de morte, ele disse que era por nós que ele fazia aquilo. Esse enorme amor é o mesmo que podemos ver em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os dois fundamentos. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Contradição enganosa, não se submetendo à autoridade de sua palavra. Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O que entendemos? Que a atitude dos servos, baseada tão somente no que ouviram da palavra do Espírito revelada, firma-se na verdadeira fé, rompendo toda a corrente de falsos rios doutrinários que correm no sentido contrário àquele que nos leva a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo na grande consumação dos séculos. Os verdadeiros servos vencem as provações e decepções, pois alicerçam a sua casa espiritual sobre a imutável Palavra de Deus. Estes têm um fundo entendimento da vida eterna. Confirma-se isso em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Devemos ser vigilantes para o arrebatamento e ter cuidado em ter o que está registrado em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 ao 19. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O arrebatamento nos é anunciado por meio de uma casa firmada na rocha. Essa
profundidade de vida deve ser aplicada e praticada na palavra que ouvimos do Senhor, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, perseverando no caminho do princípio e fim com Jesus Cristo, o primeiro e último. A aceitação intelectual de Jesus deve ser em espírito e em verdade, no coração humano, e fazer-nos caminhar na sempre imutável Palavra de Deus até o encontro, conforme lemos em Provérbios 4:18, com o sal da justiça que apagou na cruz todo o nosso pecado, estabelecendo absolvição e graça, a única fonte de águas vivas em que cremos. Não podemos construir a nossa casa sobre areia, na superficialidade da palavra, que é a fé enganosa, com acréscimos e omissões, como é descrito em Apocalipse 22:18 e 19, que não resiste aos ventos doutrinários do espírito de engano. Somente na rocha de Salmos 23, nós podemos romper o vale da sombra da morte, deste mundo de pecado e corrupção, para habitarmos na casa do Senhor para todo sempre. Cabe-nos as seguintes perguntas: o Senhor tem sido a rocha estrutural e fundamental da nossa casa? Estamos entendendo que somente os que vencem o vale da sombra da morte descansarão na sombra do Onipotente? Registrado em Salmos 91. Para alcançarmos esta vitória, precisamos nos livrar das setas previstas em Salmos 91, versículos 5 ao 7. Não saindo para uma ou outra direção, mas perseverando na palavra, que é o nosso único caminho, verdade e vida. Nosso pilar central de sustentação de um caráter inabalável que resiste a toda investida de corrupção moral, espiritual, amorosa ou monetária. Crendo em nosso Senhor e empunhando o escudo de fé e vida de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, conforme diz a Escritura, com a observância de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 ao 19, após a bem-aventurança prevista em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Estejamos convictos que o julgamento virá para os dois grupos, os que firmaram sua casa na rocha e os que firmaram sua casa na areia. Os talentos, por exemplo, são distribuídos e devem ser multiplicados, visando o acerto de contas com aquele que advogou a nossa causa e morreu em nosso lugar e ressuscitou como juiz na desencarnação do Verbo de Deus, conforme entendemos o que está escrito em João capítulo 5, versículo 22. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João capítulo 5, versículo 47. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Observação: Jesus, o unigênito de Deus, foi adotado como Filho do homem para nos fazer
filhos de Deus. Entendemos que praticar a palavra é o mesmo que edificar a casa na rocha, ouvindo a voz da rola. Simplesmente teorizar nela é o mesmo que edificar a casa na areia, ouvindo o som de muitas outras aves. Talentos multiplicados é igual casa edificada na rocha. Talentos paralisados é igual casa edificada na areia. Na rocha, João capítulo 15, versículo 1. A videira verdadeira, Jesus, é um tronco seco sem visível aparência, enquanto nós, como ramos, damos frutos para o agricultor, o Pai, Espírito Santo, que em símbolo é a voz da rola. A nossa segurança neste tempo do fim é saber distinguir ou discernir o que é falso do que é verdadeiro, entre a operação do Espírito Santo e do espírito de engano. O Espírito Santo nos leva à submissão à palavra, enquanto o espírito de engano monopoliza a palavra para adulterá-la e negociá-la a preço de dinheiro, palavra por posição e profissão, como na igreja de Laodiceia, e não por vocação, somente o transitório terreno em detrimento do eterno divino. João capítulo 8, versículo 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me amou. Entendendo o julgamento segundo a carne como segundo os padrões humanos, não há misericórdia, somente condenação. Entretanto, se analisarmos profundamente, vemos o amor do Pai. João, capítulo 3, versículo 16, procurando nos convencer a sair do caminho da morte e trevas e ir para o caminho de vida eterna e luz. Instrução para os obreiros da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, segundo nosso entendimento. Ainda sobre os dois fundamentos, deduzimos que a palavra do Senhor Jesus não admite meio termo, ou se é praticamente da palavra, ou não passa de um mero ouvinte especulador, que apenas procura se aproveitar da palavra em causa própria, visando auferir, obter, conseguir vantagens. Devemos ter o devido cuidado para não invertermos os valores bíblicos em nenhum dos sentidos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, vemos uma ordem para a evangelização. Marcos 16, 15, lemos: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vemos aqui a importância da pregação da palavra. Posteriormente, em Marcos 16, 16, não é dito que haverá salvação para os que crerem? Crerem como dizem as Escrituras, conforme João capítulo 7, versículo 38, e condenação para os que não crerem. Marcos 16,
versículo 17 e 18. E estes sinais hão de seguir aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes dará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém, é dito também: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Simplificadamente, aos nossos convencionais, tenhamos o devido cuidado para não colocarmos os sinais na frente, exercendo autoridade sobre a palavra com acréscimos e omissões, como registrado em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, com a advertência dos ai, que nos convence da necessidade de aplicarmos a palavra do Espírito, conforme aprendemos do Espírito da própria palavra, para termos uma base sólida e nos mantermos de pé sem sofrimentos nenhum abalo, tendo Jesus como princípio e fim, primeiro e último. Precisamos discernir sobre a semente semeada e não cairmos no engano de semeá-la entre os espinhos, e que é um fundamento enganoso, inconstante, inconsistente e transitório, pronto para a queda. Temos como exemplo o filho pródigo, descrito em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. O jovem que desejava a liberdade, livre das restrições paternas, até que de repente ele se tornou escravo das circunstâncias. Semente semeada entre os espinhos, longe de Deus, nos dando uma preciosa lição de que não existe felicidade fora da palavra e da comunhão do Pai, mas sim frustração, tristeza, humilhação, sentimento de culpa e um enorme vazio. Não podemos dar as costas para Jesus, o Verbo encarnado, que pregado de costas para a cruz, esteve entre os malfeitores, e nós não podemos ir para a esquerda ou para a direita, onde está a cruz da condenação, mas para Jesus, em quem temos absolvição, vida e graça. A cruz da condenação ficou para trás, mas Cristo, segundo a sua imutável promessa, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 20. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo fala da responsabilidade dos que ensinam que ninguém pode lecionar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 12 e 13. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Temos aqui uma preciosa metáfora a ser discernida, que é a do edifício de Deus, do qual ele é o supremo arquiteto. Além de arquiteto,
encontramos também na Bíblia Deus como um lavrador. Em João capítulo 15, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Senhor Jesus Cristo é igual a Deus, mas como homem sujeitou-se ao Pai. Somos ramos da videira e a videira é de Deus. Somos de Cristo e Cristo de Deus. João capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vemos a separação entre o que ministra a sua obra. Fundamento que é ouro, prata, pedras preciosas, é aquele que é refinado pelo fogo, sendo aconselhado pelo Senhor Jesus à igreja em Laodiceia, o que é a verdadeira riqueza adquirida pela igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim, temos a revelação da contradição humana, alterando o único fundamento da salvação da igreja, semente plantada entre os espinhos, que são deleites e mistura do que perece em detrimento do que se eterniza, evidenciando o amor às riquezas, vivendo temporariamente e morrendo eternamente. Todavia, quando estamos em Deus, morremos no transitório deste mundo para viver eternamente, o que é a perseverança na imutável palavra do Espírito. É quando entendemos que o arquiteto do universo tem o seu propósito firmado e que pela sua imensurável graça nos deu vida como ramos da videira verdadeira. Lavrador. É quando entendemos a encarnação do Verbo e posteriormente sua desencarnação, o que é a morte da carne. Sangue inocente que assumiu a nossa culpa e ressuscitou em um corpo incorruptível e imortal, não mais da alma vivente, mas do espírito vivificante. É quando sabemos que a casa inabalável é aquela que tem seu alicerce firmado na fé em Cristo Jesus. O Senhor, a exemplo das igrejas em Esmirna e Filadélfia, são pobres, mas são ricos. A igreja de Laodiceia, entretanto, não discernia o transitório do eterno, ou vice-versa. É considerada rica, mas é pobre. Sai da dependência exclusiva de Deus, negando a humildade do aprendizado do Senhor, o fundamento do Supremo Arquiteto. O Emanuel, que desceu do céu, humilha-se, torna-se em um carpinteiro,
que prega a palavra aos pobres e ricos. Falou a Nicodemos sobre o novo nascimento, que como criança depende do Pai, da mesma maneira deveríamos depender de Deus. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para que isso seja uma realidade em nossa vida, precisamos negar a nós mesmos, isto é, destronar o nosso ego e entronizar Jesus. Quando o ego natural desce, o espiritual sobe. É quando abandonamos a naturalidade de sermos movidos pelo ego e aceitamos o espiritual na pessoa ímpar e singular daquele que nos resgatou, que nos salvou, Jesus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou a Cristo o que é a verdade, e não aguardou a resposta. Portanto, não podia entendê-la. Mas o que é realmente a verdade? Para os mais antigos, fidelidade, constância ou sinceridade em ações, palavras e caráter. Para outros, pode significar o que é real dentro de um sistema de valores ou de um ponto de vista, porque para eles não se pode alcançar uma certeza sob a definição do oposto da mentira. Para nós cristãos, a verdade é tudo aquilo que se enquadra no modelo perfeito que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. É entender o Calvário e sua profundidade, o maior dos paradoxos, como a mais intensa paz, salvação e vida. O que vemos no Calvário? Condenação e sentença de morte, intenso sofrimento, martírio e trevas, abundante graça, salvação e paz. É o início de vida abundante com grito de missão cumprida. Tudo está consumado. Carne dilacerada, sangue esgotado até a última gota, com a entrega do Espírito ao Pai, após cumprir toda a lei escrita por Moisés, que falava do pecado e sua condenação, sem nenhuma alternativa humana de absolvição, uma vez que toda a prática humana como justiça era apenas trapo de imundícia diante do eterno juiz. Finalmente foi consumada a nossa eterna salvação, revelando a graça, favor imerecido e superabundante aonde abundou o pecado. Lei cumprida e graça estabelecida e confirmada com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Enquanto os milhares de animais sacrificados apenas cobriam o pecado, mantendo a acusação sobre o pecador, a morte do Cordeiro de Deus cancela o pecado pela poderosa vitória sobre a morte e o inferno. Agora, já nenhuma condenação paira sobre os que anunciam a sua morte.
até a sua volta, se morrermos com ele e vivermos nele para sempre, perseverando na sua imutável palavra confirmada em João 5,39, com a observância de Apocalipse 22,17, anunciando a sua volta, e com a advertência de Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Devemos entender que assim como o Senhor Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz, também os seus discípulos devem estar preparados para tomar a sua cruz, sendo fiel até a morte e alcançar a coroa da vida, servindo a Deus neste mundo pela fé, uma vez que o mundo e suas ofertas são transitórios, enquanto somente a palavra de Deus se eterniza em nós. Precisamos perseverar na imutável palavra do Espírito e não nos deixarmos confundir e enfraquecer diante das tribulações, ameaças e morte. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse eu, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que eu estiver, estejais vós também. Necessitamos entender a proposta de Deus, acompanhada do Espírito Santo, para todos, com a finalidade de nos convencer de que a lei, sem nenhuma alternativa de vida pelos próprios méritos humanos, nos levou primeiramente ao jardim do Getsemane, onde, como o último Adão, orou em interna agonia até receber a redenção da raça humana caída no lindo Jardim do Éden, onde os inocentes, homem e mulher, iniciaram sua vida na terra. Pecaram aceitando a mistura oferecida por Satanás. Não mais só o bem, a partir de então, o bem e o mal. O Jardim do Éden. Gênesis 3 ao 5, 1 João 4, 8, 1 Timóteo 2, 14. Nos convence que o salário do pecado é a morte. No Jardim do Éden, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. No Jardim do Getsemane, Mateus 26, 36 ao 44, Marcos 14, 33 ao 43, João 18, 2 ao 3. Temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, pela graça de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. No Jardim do Getsemane, temos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, o que representa o florescimento cheio de paz e glória para todos nós. No Getsemane, não seja como eu quero, sim como tu queres. Que preciosa lição aprendemos. No Éden, não seja como tu queres, e sim como eu quero. Tornou o paraíso em um deserto, abrindo a porta para os céus, com a decisão de obedecer até a morte, e morte de cruz, no Calvário.
onde se vê inocência pregada na cruz, o que o pecado realmente é e como Deus responde ao pecado. Certo servo de Deus, ao partir para o Senhor, deixou a seguinte inscrição: nada fiz para salvar minha vida, pois Jesus, no Calvário, já me salvou. Mas trabalhei de toda a minha alma pelo querido que tanto me amou. Perderemos a verdadeira lição do presente estudo se não contemplarmos o amado Filho de Deus, levantado entre os céus e a terra, que sofreu as penalidades do nosso pecado e atraiu todos para si, o que é o amor de Deus, lido em João 3,16. Depois de ir embora do Getsêmani, o Senhor Jesus passou pelo Sinédrio, pelo sumo conselho religioso, e dali para o Pretório, e do Pretório para o lugar de condenação e morte, onde fomos resgatados por Ele, que sem pecado nos substituiu na morte, nos concedendo vida. Temos que entender que esta proposta divina, pela ação do livre-arbítrio, carece de uma definição e resposta, de aceitação para a vida ou rejeição para a morte eterna, conforme Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Contudo, o desejo do Senhor é que ninguém se perca, e sim que saia da condenação e morte da lei e abrace com todo o seu amor a graça de absolvição e vida, comendo de sua carne e bebendo do seu sangue, que é o Verbo desencarnado, isto é, da palavra e o Espírito entregues nos últimos momentos de sua crucial agonia, dizendo com grande clamor: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, para não mais nos perdermos na alma vivente, mas vivermos no espírito vivificante de sua imutável palavra. Para meditação e conclusão, Mateus 27:34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, algo como um anestésico, mas ele, provando-o, não quis beber. Em uma investida diabólica, queriam que Jesus tomasse vinagre com fel, que o tornaria insensível às dores. Ele recusou porque não queria diminuir sequer uma gota do cálice de angústia, mas, muito pelo contrário, insistia em levar toda a nossa cruz, o que é a propiciação completa, algo que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida. Com isto, proporcionou a nossa vitória com o superabundar a graça, não restando coisa alguma para o pecador fazer, senão aceitá-la para si mesmo. Jesus foi à cruz com imutável decisão no coração de sofrer por nós, segundo a vontade do Pai. Não gemeu e nem reclamou, não proferiu palavra alguma contra os seus algozes.
e os cruéis soldados, e nem se queixou contra a vil e injusta das autoridades. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Se o Senhor tivesse bebido as drogas que lhe foram dadas, não teria intercedido pelos soldados, nem teria salvado o ladrão da direita, ou sofrido a plena separação do Pai, e menos ainda entregue o seu espírito nas mãos dele, como também não seria voluntária a entrega de sua vida. Mateus 27:35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Estas vestes são exteriores, não veio nada de seu interior. O reino de Deus está no interior. Lucas capítulo 17, versículo 20. Os soldados contemplavam tudo com naturalidade. Era como a morte de um simples judeu. Não viam nada. E o que estamos vendo? Muitos, lamentavelmente, não estão vendo nada. Quantos anjos desejavam estar como humanos para ver a profunda obra da redenção? Jesus era o alvo de uma falsa religião. Era, na verdade, a corrupção do que deveria ser o melhor e é o pior. É ela que produz o ódio que se intitula religioso. Esses sacerdotes religiosos estavam ali com muitos perseguidores para regozijar-se na agonia prolongada do que seria a sua vítima. Infelizes. Onde se encontram agora? Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. O véu do templo foi rasgado em duas partes, e Deus agora podia abraçar o pecador. As 7 palavras da cruz. Primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aqui, pela revelação, vemos a cabeça da serpente sendo esmagada. Segunda palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra: mulher, eis aqui o seu filho. Como se estivesse dizendo: não me trate mais como filho, mas como Deus. Quarta palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Quinta palavra: tenho sede. Sexta palavra: está consumado. Sétima palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Observação: Jesus não morreu como os demais que foram vencidos aos poucos, até perderem as forças e morrerem. Jesus teve vigor até o fim para clamar em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregou o espírito, isto é, despediu o espírito como de livre e espontânea vontade para ser
derramado sobre nós. Encerro esta pastoral desejando que o Senhor Jesus abençoe a todos os irmãos convencionais, junto às nossas congregações, fortalecendo os seus membros na verdadeira fé de sua salvadora palavra de vida eterna, o que é, na realidade, construir a casa sobre a rocha, Jesus. Escrito por Bispo Emir Castro de Macedo, fundador e presidente internacional da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, com base nas Sagradas Escrituras.